saudação especial para vocês que já estavam esperando. É um prazer estar esta noite em mais uma live com vocês, falando de saúde, falando de alimentação saudável, falando sobre comida vegetariana, coisa boa! Boa noite você que me acompanha no Facebook, boa noite você que me acompanha no Instagram. E essa noite vamos conversar sobre o tema que eu convidei você para participar: sabor. Como fazer uma comida vegetariana saborosa. Na semana passada nós conversamos sobre nutrientes. O que não pode faltar numa refeição vegetariana. Ao longo da semana, compartilhei com vocês trechos daquele nosso encontro que foi muito importante. Vários aí acompanharam e se você não acompanhou, tem a gravação lá no meu canal do YouTube, Valane Araújo, e você pode rever toda aquela live que foi muito boa, que foi muito legal. Hoje, então, vamos falar sobre um novo tema. E eu quero dar uma saudação especial para todos os amigos que eu convidei e aceitaram o convite. Quero dar também uma saudação boa noite especial para as mulheres do programa Vida Leve. Você, mulher que está acompanhando nossa live, um boa noite especial. Elas são do distrito de Barcelona, na cidade da Serra, no Espírito Santo. Boa noite para você. E eu quero dar uma boa noite especial também aos meus amigos do JDJ Hortifruti. Ó, eu já deixei aqui meus hortifrutis maravilhosos, fresquinhos, minhas hortaliças que vieram diretamente do JDJ Hortifruti. Eles têm um serviço de delivery maravilhoso, onde nós moramos, em Cachoeira, em Capoeiro Sul. Parabéns para vocês pela qualidade dos produtos, dos alimentos e pela boa prestatividade aí em atender a mim como cliente, viu? Posso contar a minha experiência que é maravilhosa e eu super recomendo. Então, vamos lá, vamos conversar sobre sabor. E levanta a mão aí quem gosta de comer comida gostosa. Eu levanto as duas, porque eu sou apaixonada por comida gostosa. Eu venho de uma família que cozinha muito bem. Meu marido também vem de uma família que cozinha muito bem. E nós prezamos demais pelo sabor na comida. E todo mundo, na verdade, quer sabor. Por quê? Porque o sabor, ele gera uma sensação de prazer. Quando a gente come, a gente não quer só os nutrientes dos alimentos. A gente não quer só os nutrientes que tem ali na comida. Queremos sim, mas queremos também ter prazer naquilo que estamos comendo. Então, esse é um fator preponderante, sim, no preparo da comida vegetariana também. Porque muitas vezes a gente escolhe, ser vegetariano, ter uma alimentação vegetariana, porque a gente quer cuidar mais da saúde. Só que o sabor não está de fora. A gente quer comer gostoso também. E aí, só para constar, vale ressaltar que se uma comida ela não é apetitosa, ela não é saborosa, o nosso corpo ele não retém todos os nutrientes que aquela comida, se fosse apetitosa, seria capaz de nos dar. Então lembre-se disso, mulher, homem, quando você for cozinhar, sua comida precisa ter sabor, para que a sua família, para que você desfrute tanto do prazer, assim como o seu corpo desfrute, receba os nutrientes que aquela comida dá, ok? Agora eu quero fazer uma perguntinha básica para vocês. Alguma vez você, vegetariano ou vegetariana, já foi em um restaurante, solicitou, pediu ali uma opção vegetariana, uma comida vegetariana, e o garçom te apresentou
um cardápio, uma opção de uma salada. Só, ponto final, salada é o prato vegetariano que nós temos. Meu esposo já passou por isso e ele ficou muito decepcionado. Bom, tem gente que pensa que vegetariano só come salada. A salada tem o seu lugar, tem o seu papel, é muito importante, pode ser muito saborosa, muito apetitosa, bem feitinha, mas não é só de salada que vegetariano vive, né? A gente quer muito mais. Tem uma outra coisa que eu também quero perguntar a vocês. Alguma vez você já falou ou ouviu alguém falar que comida vegetariana é sem graça? Já ouviu isso? Porque eu já escutei demais. Comida vegetariana sem graça. Será? Eu já ouvi muito isso, mas eu também já experimentei, já provei de muita comida vegetariana que deu mau testemunho. E aí, né, fiquei decepcionada. Por quê? Porque aquela opinião acabava querendo ser confirmada. Por isso, quando eu me tornei vegetariana, há 12 anos, a minha luta foi: eu quero provar que comida vegetariana é gostosa, que comida vegetariana pode ser bem feita, que comida vegetariana não é sem graça, não. A comida vegetariana, amigos e amigas, não precisa ser sem graça. Sabe o que ela precisa ser? Ela só precisa ser bem feita. Isso é o que deve acontecer. Comida vegetariana não precisa ser sem graça, ela precisa ser bem feita. Lembre dessa frase, tá? Quando você for fazer a sua comida vegetariana em casa. Agora, a gente está conversando aqui que o sabor é importante, que a gente tem desafio quando a gente vai no restaurante, mas o desafio do sabor não está só nos restaurantes, não. Mesmo em casas de pessoas que são vegetarianas, a gente encontra esse desafio também. Muitas pessoas têm sérias dificuldades em cozinhar uma comida vegetariana. Se for a comida vegetariana restrita, né, que não utiliza ovos, nem leites, laticínio nenhum, nem queijos, aí é que o desafio é maior, tá? E perante isso, muitas pessoas até ficam anos e anos e anos sendo ovo-lacto-vegetarianas. Por quê? Um dos motivos pode ser, sim, a dificuldade em fazer pratos deliciosos sem usar ovos, sem usar leites, sem usar queijos que vem ali do leite da vaca, né? Então, é um desafio presente, mas é um desafio que pode sim ser vencido. E hoje a gente está aqui para poder dar uma pincelada nesse assunto e começar a conversar, abrir os horizontes acerca disso, tá? Eu quero começar abrindo esse leque, contando um pouquinho sobre a minha história pessoal. Como foi que aconteceu comigo, né? Eu já contei para vocês, eu tenho 12 anos como vegetariana e no meu primeiro dia de vegetariana eu não sabia quase nada. Tive sérias dificuldades no começo. Eu e meu esposo, eu falei para vocês, nós prezamos pela comida gostosa, pelo sabor, mas mesmo eu vindo de uma família de cozinheiras maravilhosas, a herança que eu tinha era de carnes, de frangos, de peixes. Eu não sabia nada sobre aquele universo. E agora, o que eu iria fazer para comer? Porque comer
nutriente. É uma necessidade que a gente tem no mínimo mesmo 3 vezes ao dia. O que é que eu iria fazer? Bom, no início, como muitos, eu também comecei tirando algumas coisas aos poucos. No início a gente ainda comia ovos, a gente comia leite, tomava leite com muita frequência. Mas algumas coisas começaram a mudar e para melhor quando nós moramos na cidade de Teixeira de Freitas por alguns meses, ali por volta do ano de 2008. Nós conhecemos uma família muito especial da irmã Silvana e do irmão Gil, que nos acolheram ali na sua casa na hora do almoço. Oh, coisa boa! Nós estávamos comportando ali na cidade de Teixeira de Freitas e trabalhávamos durante o dia e almoçávamos na casa deles. E o regime alimentar deles era um regime vegetariano estrito. Ela não cozinhava com ovos, nem com leites, nem com queijos. E ali eu tive uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de ter uma escola. Eu ia no restaurante da casa dela, né? E aquilo ali foi para mim uma escola. E foi uma experiência maravilhosa. E eu quero publicamente agradecer a querida Silvana por ter sido a minha primeira professora vegetariana. E foi uma experiência marcante, uma experiência realmente inesquecível. 12 anos passaram e eu não esqueço das suas lições, muito importantes. Eu tinha um grande desafio. Eu queria continuar comendo os meus pratos favoritos. E entre os meus pratos favoritos estava ali a lasanha. Se alguém me perguntasse, Valane, antes de ser vegetariana, né? Toda vez, coisinhas de escola, né? Aquelas perguntinhas de escola, brincadeiras diversas. Toda vez que alguém me perguntava, Valane, qual é a sua comida predileta? Eu respondia, lasanha. Sou apaixonada por lasanha. E aí, o que acontece? A base da lasanha, para dar aquele charme todo, é o queijo. E o que é que acontece? Não como mais queijo, como é que eu vou fazer lasanha? Como vegetariana, eu vou fazer aquela lasanha sem queijo? A questão é que eu queria que fosse o mais parecido possível com aquelas memórias afetivas. E olha, quando a gente fala de sabor, a gente fala de deixar memórias. Isso é muito importante. Isso é muito relevante. Porque na minha infância, adolescência, o sabor da comida que eu comi me deixava memórias afetivas. Então, ao longo da minha vida, eu não queria apagar aquelas memórias. E o meu desafio era fazer minha versão agora vegetariana, porque eu escolhi conscientemente essa opção, fazer minha versão agora saudável dos meus pratos favoritos. Não foi uma missão fácil não, mas foi uma missão possível, uma experiência maravilhosa. E eu me lembro logo lá no começo algumas coisas que eu fazia. A minha mãe, Conce, é uma excelente cozinheira e eu sempre ligava para ela perguntando alguma receita que eu amava que ela fazia, porque eu queria fazer aquela receita na versão mais saudável. E eu me lembro um dia que eu perguntei para ela, se ela estiver me vendo ou ver a gravação, ela vai se lembrar. Eu perguntava, mãinha, como é mesmo que a senhora faz aquele rocambole de batata maravilhoso? E ela ia no telefone e me passava a receita. Falava, é assim, você coloca assado, é quantidade disso, quantidade daquilo, e tantos ovos.
e tanta quantidade de leite, e eu, vou anotar tudo, Depois que ela me explicava tudo, eu anotava no meu caderninho e falava, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque ovo eu não vou usar, leite eu já aprendi que o leite eu posso substituir assim, esse daqui tá moleza. E os ovos, porque aquele rocambole dela era maravilhoso, era bem macio. Será que aquela maciez era por causa do ovo? O que é que eu vou fazer? E me virava nos 30 até que eu consegui fazer meu rocambole. E até hoje ele é um prato que faz parte do nosso Natal, né? E é um prato que é um prato especial. E o rocambole que minha mãe fazia, que eu amava, era um rocambole com um frango desfiado. Eu falei, e esse recheio, como é que eu vou fazer? A massa eu já consegui, tá deliciosa. E o recheio? Eu então, do que eu tinha aprendido com a Silvana, do que eu tinha desenvolvido, eu fiz ali um recheio maravilhoso de palmito desfiado, que o aspecto, a fisionomia era de um frango desfiado e o gosto maravilhoso, bem feitinho. Então, isso é para exemplificar para você que é possível ter sabor na criatividade, na elaboração dos pratos vegetarianos com muito cuidado. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a dar sabor nos alimentos com as opções mais naturais. Eu me lembro de um outro episódio de algo que a minha avó Naí, minha querida avó Naí, que hoje já não está mais entre nós, ela fazia um delicioso feijão. O feijão dela era com jabá. E agora, meu feijão, para ficar gostoso, tanto quanto o dela, vai ter que ter jabá. Minha tia Duma também fazia feijão com jabá. É uma cultura, né? E aí eu descobri que não precisava dar jabá para ele ficar gostoso. Não precisava. Eu podia usar outras alternativas e iria ficar, maravilhoso. E aí eu fui descobrindo como usar temperos, como usar ervas frescas, como usar os recursos naturais para saborizar, para dar sabor aos meus pratos, aos meus alimentos. E aí é disso que a gente vai falar agora. Porque sabe, para dar sabor, tudo que a gente precisa é tempero. Tempero é o que a gente precisa para dar sabor. Aqui eu deixei à vista, né, alguns temperinhos. E antes de falar deles, eu vou lembrar de um outro episódio que aconteceu lá quando eu comecei a cozinhar. Eu conversando sobre comida, sobre cozinhar com a minha tia, né? Eu estava começando a gostar de cozinhar e eu falava assim, tia Vilma, tem uma coisa que eu acho que não pode faltar na hora que a gente está fazendo um prato cozinhando. O tomate. Eu sou apaixonada por tomate. Para mim tem que ter tomate. O tomate enriquecia tudo para refogados, para feijão, para tudo quanto é coisa. Quase tudo, né? E aí para mim tinha que ter tomate. E aí ela achou estranho aquilo. Gente, era lá no meu começo, tá? Eu já entendi o diferente. E ela achou estranho aquilo. Ela falou, bom, eu acho que na verdade não é o tomate que é o mais importante. Eu acho que o que não pode faltar é a cebola e o alho. E de fato, certíssima, experiência é outra coisa, né? Eu aprendi isso também, tá, gente? E mesmo, ó, alho é o primeiro da lista. Ele não pode faltar. É a base de todo refogado. É a base de toda receita. Claro que pode ter receitas que a gente não vai temperar com alho. Por exemplo, tem molho de tomate
que eu coloco alho. Tem outro molho de tomate que eu faço, que eu só uso a cebola. Cebola raladinha, cebola só para dar o aroma, depois eu tiro. São várias técnicas que a gente pode utilizar. Mas alho e cebola são os primeiros, tá? Os primeiros da lista. Não deixa faltar na sua comidinha esses dois. E ainda falando sobre o alho, a gente não precisa, inclusive, comê-lo só cru, né? Tem gente que tem pavor de alho. Meu esposo, por exemplo, se tiver um patê, uma maionese, que ele sentir o saborzinho do alho, ele, quero não. Então o alho ele não precisa ser só cru. Apesar de cru, a gente reter mais os nutrientes, mas não adianta tá cru e você... Tá caindo meu fone aqui, viu, gente? E você... Não adianta tá cru e você não gostar. Lembra que tem que ter sabor para você reter os nutrientes? Então, se você não gosta dele cru, não come cru. Mas, quando a gente coloca nos refogados, ele inclusive é o segundo elemento. Se você for fazer, vamos falar aqui de uma coisa simples, vai temperar um arroz. Qual é a primeira coisa? Você pode usar duas coisas como primeira. Ou um pouquinho de água, ou um pouquinho de azeite, né? Para ser onde o alho vai refogar. Se você não usa óleo e azeite, você vai colocar um pouquinho de água, uma laminazinha de água. Se você usa azeite, você vai deixar ele aquecer ali um pouquinho e depois você vai incrementar alho amassado. E sabe o que eu faço? Que eu dou uma dica para vocês? Ó, pega uma cabeça de alho no início da semana, descasca todos os temperinhos, toda a cabeça, todos os dentinhos, coloca para amassar, amassa esse alho e coloca ele num potinho de vidro, tá? Amassadinho já com sal. Para você amassar, precisa de um pouco de sal. Isso eu aprendi com as minhas mulheres cozinheiras da família, tá? Isso aqui é maravilhoso, uma dica fantástica que facilita a nossa vida. Porque aí ao longo da semana, você vai cozinhar, já tem alho amassado. Se precisar de mais um pouco, amassa ali. Outro dia já uma quantidade maior. Mas o alho é fundamental. E nos refogados, eu ia acrescentar isso, ele não fica aquele sabor ruim, né? Aquele sabor picante. Pelo contrário, ele saboriza tudo, deixa tudo diferente. Né? Se você não tem nada igual, alho cru e alho refogado é totalmente diferente, muda tudo na comida. Alho, meu povo! E além do sabor maravilhoso, o alho é terapêutico. Ele fortalece o sistema imunológico, inclusive em época de Covid-19, né? Em época aí de prevenção de doenças diversas, aconselha-se até, né, você mastigar dentes de alho. Eu já fiz isso, tá, gente? Mastigar dentes de alho, ó, mastiga, maravilhoso. Ali agora você não tá ligado no sabor, tá? Nesse momento, se for para usar o alho aí só como terapêutico, você mastiga ele maravilhoso, engole rapidinho e vai fazer a função também, já fez comigo. E é excelente, é tiro e queda, dá super certo. Então ele também é anti-inflamatório, antioxidante, gente. O alho é clássico, ele é perfeito e não pode faltar na sua cozinha, não deixe faltar, tá? O segundo é a nossa cebola maravilhosa. E ó, quer saber uma coisa boa da cebola? Além de ela ajudar no sabor, né? Ela também ajuda a proteger o nosso corpo contra o câncer. Não é uma boa notícia? E ela também é anti-envelhecimento. Então, gente, 2 alimentos que é para todo dia estar na nossa comida, 2 temperinhos. Eles são quase invisíveis,
A cebola, às vezes, ela é mais visível, né? Porque tem receitas que a gente faz ela em rodelas, e aí fica bem visível e até gostosa, crocante. Tem várias formas de preparar a cebola. Tem como a gente colocar a cebola até na salada sem ter que ser crua. Tem gente que gosta dela crua na salada, mas tem gente que não gosta. Tem como a gente fazer de diversas formas, tá? Mas cebola também não pode faltar na nossa cozinha. Agora, vamos enfocar aqui um pouquinho nas ervas. Sabe, eu estava conversando aqui que às vezes esses temperinhos, eles são quase que invisíveis na nossa comida, né? A gente vê o grande, a gente vê o arroz, a gente vê o feijão, a gente vê ali a almôndega, a gente vê o bife vegetal, né? Estamos falando de comida vegetariana. A gente vê o rocambole, a gente vê a lasanha, mas a gente não vê o alho, a cebola. Às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. A gente não vê, o orégano. A gente não vê, às vezes, a salsinha. Mas eles são, fundamentais. E deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Eu preparei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu deslocar para cá. Antes eu vou mostrar esses daqui, direto do J Hortifruti. Separei aqui algumas hortaliças. Deixa eu chegar isso para cá. Aqui estão os meus talinhos de coentro. Olha que coisa linda. Ai, se você tivesse aqui, um aroma maravilhoso. É isso aqui que as ervas frescas fazem na comida. O aroma que elas levam para a comida vão mudar tudo. Porque a gente come também, né, através do cheiro, né? A gente usa a visão, a gente usa o olfato, a gente usa o paladar na hora que a gente vai sentir ali as sensações no ato de comer. Aqui, gente, tem o nosso coentro. O coentro é um tempero fortíssimo e maravilhoso da nossa Bahia. Eu sou baiana, amo coentro. Na nossa moqueca não pode faltar. E eu digo, nossa, porque não é porque eu deixei de comer peixe que eu não faço moqueca. Faço sim, e uma deliciosa. Faço moqueca de palmito, faço moqueca de banana da terra. E olha, gente, é só usar a criatividade. E só não tem o peixe, mas tem todos os temperos maravilhosos que dão aquele sabor na moqueca. E, por exemplo, a moqueca é um prato que, pra mim, ele tem muita memória afetiva, tá? Porque a minha mãe faz uma moqueca perfeita, eu já falei isso pra ela. E aí, quando eu vou fazer uma moqueca, porque eu falei, não, por favor, eu tenho que fazer moqueca, claro, né? Eu queria fazer o rocambole, quero fazer minha moqueca maravilhosa, cheirosa. Eu vou e lembro do que ela usava mesmo. E aí eu vou lembrando dos temperos e tal. E aí tem que ter pimentão e... Gente, moqueca com todos os temperinhos, com tudo que você tem direito, saudável. Uma opção saudável. Sem o risco ali de ter peixes contaminados, sem riscos que a gente corre se a gente utilizar aí alimentos realmente de origem animal, tá? Então aqui, já mostrei pra vocês. E a dica, comprou seu hortifruti, colocou nas listinhas, né? Que eu lembrei pra vocês listarem os reguladores. Chegou, lavou, higienizou, usa uma centrífuga. Existe aí em lojinhas diversas centrífuga para você tirar o excesso de água. Aqui está a minha cebolinha. A cebolinha, ela faz um par maravilhoso com a salsa. Tem muita gente que não gosta do sabor forte do coentro. Eu amo. Mas se você não gosta, fique com a salsinha. Ela é bem-vinda, ela é maravilhosa. Eu gosto dela também. Tá? E ela tem o seu lugar. E a salsa, ela vai fazer uma parceria maravilhosa com
a cebolinha, tá? E uma dica, na hora de usar suas ervas frescas, pique já na hora do preparo. Não, a gente até pode picar e congelar, que às vezes facilita assim a vida de gente que tem uma vida muito corrida, né? E congelar ela picadinha, soltinha e só retirar do freezer na hora que vai colocar na panela. Mas a dica é, pique ela fresquinha, tudo que é fresco, natural, é mais gostoso, tá? Então valorize o máximo que você puder do frescor. Então pique e coloque ali na hora no seu prato. Olha outra erva aqui maravilhosa. Qual que é essa? É o nosso manjericão, minha gente. O manjericão é uma erva que no molho pesto ela é a estrela, né? Ela é fantástica. E em molhos de tomate e em pizzas ela faz toda a diferença. Quando eu faço o meu nhoque, que é outro prato que eu amo massa, gente. Então eu precisei aprender vários pratos das minhas versões favoritas, como eu falei pra vocês. Aprender, desenvolver. E aí, ó, eu gosto de fazer o meu molho de tomate fresquinho, natural, gente, ó. Molho de tomate industrializado. Presta não. Então, molho de tomate caseirinho, fresquinho, com esse maravilhoso manjericão, faz toda a diferença no meu nhoque e em várias outras receitas. Trouxe aqui também, ó, para mostrar para vocês, tenho aqui para mostrar para vocês o nosso hortelã, tá? O hortelã, ele tem um saborzinho intenso e ele é importantíssimo, ele não pode faltar em que receita? Será que alguém lembra logo de cara? A minha lembrança, primeira de tudo, também é de memória afetiva, é ver minha mãe fazendo quibe. E quando ela fazia quibe, estava lá sua marinada com hortelã. Ela batia todos aqueles temperos no liquidificador, cebola, alho e um monte de coisas. E o hortelã não podia faltar. Então o hortelã, ele é bem-vindo em vários pratos da culinária. Ele dá uma diferença no sabor que é perfeita, que é maravilhosa. E pode ser usado também em sucos, né? Tem aí o famoso suco de abacaxi com hortelã, que é também bem gostoso. Então, temos uma variedade de ervas. Eu só trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, eu mostrei aqui algumas ervas frescas. Essas são ótimas realmente para serem usadas frescas. Mas nós temos também as nossas ervas secas. Olha, deixa eu trazer aqui para o centro. Deixa eu pegar aqui um papel toalha. Deixa eu secar aqui, porque eu tirei da geladeira minhas vasilhas. Olha, deixa eu trazer pra cá. Isso. Olha aqui, gente. Olha o tanto de tempero que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Na hora que a gente vai cozinhar, uma outra dica, é muito legal a gente ter tudo à mão. Por um tempo da minha vida, pacotinho, sabe? Tudo embolado, aquela coisa. Eu falei, por favor, não dá certo isso. Eu preciso organizar os meus temperos. Na hora de temperar, eu só acho um colorau, malmente. Dificilmente eu encontro o orégano, porque não pode faltar, é tradicional. Cadê os meus temperos? Às vezes eu comprava os temperos, eles ficavam, ó, anos e anos lá,
sem uso. E aí estragava, eu tinha que jogar fora. Eu falei, que é isso? Então, o que aconteceu? Eu falei, vamos organizar esses temperos. E aí, eu organizei os meus temperos, né? Tô começando aí a organização porque é uma quantidade grande de temperos. E vamos falar aqui de algumas ervas secas, que são boas serem utilizadas secas. Deixa eu encontrar aqui. Ó, já estava falando para vocês do orégano, né? Eu tenho aqui. Gente, o orégano para finalizar a pizza também é maravilhoso, né? Não pode faltar. E ele é melhor na versão, sequinha mesmo, que a gente encontra aí facilmente no supermercado, nas lojas de produtos naturais. Ai, vou cheirar de novo, ó. Gente, quando isso aqui transfere para o prato que você está fazendo, faz toda a diferença, tá? E aí, como é? Se você vai usar em algum cozido, em algum refogado, qual é a melhor forma de você colocar esses temperinhos secos? É no final do preparo? Não! Você precisa colocar ele antes, né? Colocou ali, digamos, você vai fazer com azeite, aqueceu o azeite, colocou ali seu alhinho maravilhoso, refogou ali a cebola depois, vai colocar erva fresca? Coloca ali, o seu orégano, se for o caso, ou coloca a sua salsinha desidratada. Tem um outro tempero maravilhoso, que é um conjunto de vários outros temperos, que é o chamichurri. Eu acho que fala assim, gente. Tá? E aí, gente, ele é maravilhoso. Chamichurri. Você vai achar assim em supermercado, tá? Na parte dos temperos e também em lojas de produtos naturais. Ele é maravilhoso, ó, para sopa. Se você colocar ele ali, vai cozinhar junto e vai dar um sabor maravilhoso mesmo. Que mais? A gente tem, o tomilho. Quem aí já usou tomilho na cozinha? Tem receitas que o tomilho vai dar o sabor característico para aquela receita, né? E a gente precisa de variar os sabores, porque comer a mesma coisa, ter o mesmo sabor todo dia enjoa. E ninguém merece, ninguém quer isso. Então vamos variar. Temos o tomilho, o alecrim, tem pães, por exemplo, gente, sendo colocados ali o alecrim, que aroma, que faz toda a diferença para a gente ter um outro pão, para a gente comer um outro pão e para a gente amar aquela experiência. Então, são alguns exemplos de temperos secos. Tem um outro tempero seco que é clássico, gente, é o nosso louro. Ó, eu tenho aqui algumas folhinhas de louro, tradicionalmente usado aí nos feijões, nas feijoadas. Eu vou cheirar. E hoje especialmente, eu utilizei o louro no meu refogado de chuchu. Ai, que delícia! Coloquei ali, coloquei meu azeite, aqueci. Coloquei meu alhinho amassado, minha cebolinha, cebola picada maravilhosa. Coloquei a folhinha de louro, o meu chuchu picado, água, nem cobriu de água o chuchu, porque o chuchu também solta água, né? E olha, cozinhou. Eu ia falar o bichinho. E o chuchu ficou realmente delicioso. Meu esposo falou que chuchu bom, viu? Então, o louro, ele fez uma diferença maravilhosa. Coloca louro aí nos seus refogados, não só no feijão. Esses são alguns exemplos. Quando você for lá no mercado, naquela seção de temperos,
vai ver uma infinidade. Não precisa, é claro, carregar tudo para sua casa, mas já pega as dicas de hoje para já selecionar ali alguns. Quem sabe conhecer um novo que você não estava usando, né? Ter uma experiência diferente, vai ser bem legal. Vamos falar agora de algumas especiarias. Falamos de alho, de cebola, de ervas frescas, de ervas secas e agora especiarias. Elas ajudam sim a dar uma característica especial no prato, a saborizar o prato de forma maravilhosa. E eu vou mostrar aqui algumas que não podem faltar para mim. E quem sabe também sejam as que não faltam aí na sua casa ou que não vão mais faltar. Eu tenho aqui, por exemplo, por muito tempo eu usava só o coloral. Mas depois eu descobri a páprica doce, que passou a ser presente na minha culinária. Ela tem um sabor bem diferenciado do coloral, os dois fazem a mesma função, né, de dar um colorido, um avermelhado especial aí no prato. E a gente pode usar em molhos, sopas, né, especialmente os molhos de tomate, refogados, quando a gente faz algum refogado com carne vegetal, várias coisas a gente pode utilizar a páprica em marinadas. Hoje, por exemplo, eu fiz uma marinada com o bife vegetal da Superbom. Eu cortei ele em cubinhos, né? Lavei ele primeiro para tirar aquela conserva, cortei ele em cubinhos e aí fui fazer minha marinada. E um dos ingredientes da minha marinada de hoje foi a páprica. Coloquei páprica doce nela também, tá? E a páprica, ela é feita do pimentão vermelho moído, tá? E tem várias ações terapêuticas também, inclusive anti-inflamatório. E falando de anti-inflamatório, tem um outro aqui que é poderoso, que é o chamado açafrão da terra. E quando eu falo dele, eu lembro de novo da minha avó, porque muitas vezes ela utilizava o açafrão para fazer aquele arrozinho. Gente, eu tô aqui distante dele, tô mostrando para vocês e tô sentindo o aroma. Ele deixa um aroma maravilhoso. E ele é muito terapêutico, tá? Ele é anti-inflamatório poderoso. Então, acrescente açafrão. Açafrão não precisa ir só para o arroz, não é só para colorir. Ele vai para a sopa, vai para os refogados. E, por exemplo, eu usei esse triozinho hoje. Eu utilizei minha páprica, meu açafrão e utilizei também uma pitadinha de cominho. O cominho, gente, ele dá um sabor diferente também. Por quê? Porque quando as pessoas cozinham carnes, frangos, elas utilizam essas especiarias também. E o sabor que se encontra ali em carnes e frangos que realmente são feitas com sabor, não é necessariamente da carne, ou do frango, ou do peixe. São dos temperos, minha gente. Porque se você teve experiências semelhantes como as minhas, vai lembrar que já comeu muita carne ruim, já comeu muito frango ruim e mal feito. Por quê? Porque não sabiam temperar. Então, não é a questão de ser comida vegetariana ou comida onívora. A questão é saber fazer, é saber temperar, é saber o que usar. Então, aqui estão algumas dicas muito boas para serem utilizadas. Tem outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é um temperinho que vai dar uma diferenciada, um toque. Gente, por favor, não vamos usar todos os temperos de vez em uma receita, porque vai destruir a receita. E também não vamos ficar a vida repetindo aqueles mesmos temperos, tudo colocando a mesma coisa, porque também não vai dar certo. Vamos, um dia, por exemplo, enaltece o alho, a cebola, o gengibre, uma outra coisinha e vai ser um arraso.
Aqui, por exemplo, é o gengibre, ó. Que cheiro marcante e que diferente. E aí o que acontece? É bom que o gengibre não seja usado com tanta frequência, senão ele vai ficar enjoativo. O alho, por exemplo, não dá para enjoar. Mas se você usar muitas vezes, de forma repetitiva, o gengibre, vai enjoar, tá? Mas, se você usar com pouca frequência, o gengibre vai dar um toque, você vai ficar com saudade daquele prato, vai ficar, nossa, que prato marcante, diferenciado. O gengibre é muito bem-vindo. E aí a gente tem noz moscada, você também tem o alho em pó, tá? Você pode ter na sua casa para algum momento rápido. Eu prefiro o meu alho fresco, amassadinho, como eu disse para vocês, eu já deixo lá guardado na minha geladeira, no meu potinho de vidro. Mas você também pode ter essa alternativa para alguma omelete sem ovos que vai fazer, mas minha omelete sem ovos eu gosto do meu alho fresco também. Mas eu vou dizer, mencionar para você saber que tem. A cebola também, a cebola eu já acho mais gostosinha, a cebola em pó, tá? Mas nós temos muita opção. Você vai viajar no mundo dos temperos quando você começar ali a usar essas variedades. Deixa eu ver se eu deixei de falar algum temperinho aqui que eu tinha observado para vocês. Não. Gente, falei de tempero, falei de alho, cebola, ervas frescas, ervas secas, especiarias e até citei uma marinada que eu fiz, uma marinada que minha mãe fez, né? Porque aquele processo de deixar o quibe hidratando nos temperos é um tipo de marinada também, tá? Então, eu divulguei para vocês que a gente teria aqui hoje ao vivo, nessa live falando de sabor, que nós teríamos uma marinada. Isso aí, eu vou fazer com vocês aqui uma marinada, tá? Mas algumas pessoas podem não ter essa palavra aí no seu vocabulário. Que negócio é esse? Marinada, temperar, tudo bem, isso aí eu entendo. Mas o que é a marinada? Gente, marinada é uma forma de temperar. A marinada é uma técnica culinária que geralmente utiliza três grupinhos para realmente compor o que é chamado dessa técnica, o que é chamado dessa marinada. Quais são os três grupinhos ou três tipos de alimentos? Geralmente, toda marinada ela tem que ser composta por três coisas. Ela tem que ter aromáticos, vou chegar para aqui um pouco mais. E nos aromáticos a gente tem aí as especiarias e as ervas finas, ervas secas, pode ter também as ervas frescas. Então tem que ter aromáticos, tudo isso aqui é cheiro que dá, né? Tem que ter um ácido, pelo menos um, e tem que ter, pode não ter gordura, tá? Dois é que são indispensáveis, tem que ter os aromáticos e tem que ter um elemento ácido. E geralmente ela tem também a gordura. Então, três componentes, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, vou falar para vocês alguns exemplos que você pode utilizar como componente ácido na sua marinada. Um dia você pode fazer, de acordo com a receita, você pode fazer uma marinada usando o componente ácido, o limão. Outro dia, seu componente ácido pode ser o molho shoyu, que é o molho de soja. E se usar o molho shoyu, quando comprar, observe lá nos ingredientes se não tem o glutamato monossódico, que é um elemento aí cancerígeno, e você precisa observar para comprar molho shoyu sem glutamato monossódico. Atenção para isso, tá? Essa é uma dica importante. Então, um dia pode ser limão, outro dia pode ser com molho shoyu, outro dia você pode usar, se você gostar, vinagre de maçã em pouca quantidade.
ou você pode usar também a laranja, tá? São componentes ácidos, então frutas cítricas. Como aromáticos, ai, cadê? Você pode usar, ó, o alho. Para mim, marinada tem que ter alho, tá? Então, alho. Pode fazer também alguma marinada que vai cebola, e aí você pode usar a cebola raladinha, ou se for uma marinada que vai ter vários ingredientes, vai bater essa cebola no liquidificador, junto com os outros temperos, e vai dar tudo certo. Outros aromáticos, nossas ervas, né? Nossas ervas frescas, ou nossas ervas secas, vai ser aí aromático, o gengibre. E só uma dica, quando você usar o gengibre em pó, use em menor quantidade, porque ele tem um sabor mais intenso, mais forte do que se você usar o gengibre fresco ali, raladinho ou em pedacinhos, como você preferir, tá? Então, especiarias serão ali os componentes aromáticos. E como gordura, eu recomendo você usar o azeite de oliva extra virgem, tá? Então, você pode criar suas marinadas. E não precisa ser uma marinada cheia de ingredientes. Vai depender da sua receita. A que eu vou fazer, por exemplo, hoje, só vai levar 3 ingredientes, tá? Com esses 3 componentes. Um ácido, uma gordura e um aromático. Então, no meu dia a dia, eu utilizo demais essa técnica para temperar as minhas carnes vegetais. Algumas vezes eu já experimentei alguns, por exemplo, molho, hot dog, molho de salsicha, que usava algumas salsichas vegetais, e aí eu falei, gente, isso aqui não tá bom, isso aqui não tem tempero. Como é que isso aqui não tem tempero? Gente, a salsicha vegetal, geralmente a que eu compro, eu utilizo a salsicha vegetal da Superbom. Ela não vem com tempero, ela não vem temperada. É função nossa, que está comprando, temperar essa salsicha. Então, o que vai ajudar no tempero? É só refogar o alho na panela, a cebola na panela, preparar o molho, jogar a salsicha lá para temperar. Nunca, querida e querido, você não vai ter esse resultado. Toda vez que você fizer isso, você vai se decepcionar e vai dizer que comida vegetariana é sem graça, que comida vegetariana é ruim, ou então seu convidado e sua convidada vai disfarçar, achar que mais ou menos, e não vai querer mais comer na sua casa. Então, por favor, aprendamos hoje. A gente precisa temperar essas carnes vegetais, tá? Então, as enlatadas, as secas que a gente hidrata, todas precisam ser muito bem temperadas. E aí o que acontece? Temperando elas que você vai ter, por exemplo, um molho de salsicha delicioso, porque eu sou apaixonada pelo meu molho de salsicha. Quando eu faço aqui, às vezes, no pôr do sol, né, na sexta-feira, a gente faz ali aquele lanche, eu faço meu molho de tomate, coloco aquela salsicha e aí eu... Sabe o que acontece? Qual é a cena? Eu sento e aí eu pego. Vou dar uma bocada. Quero experimentar como tá. Eu fecho o olho. Meu esposo sabe disso. Eu fecho o olho e falo, bem, está maravilhoso, não tá? E ele do outro lado faz a mesma coisa. Ele está ótima. Gente, ter uma experiência dessa em casa é fantástico. Então, o que foi isso? Cuidado na hora do preparo, conhecimento e colocar mesmo ali sabor naquilo ali que a gente está fazendo. Então, não faço sem temperar antes. Se vou fazer um estrogonofe, por exemplo, com o bife vegetal da Superbom, que eu gosto muito de fazer com ele, corto em pedacinhos e tal, eu tenho que marinar, porque se eu só picar aquele bife
e colocar na minha panela com o meu molho de estrogonofe vegetariano, não vai ficar bom. Por mais que o meu molho esteja maravilhoso, quando eu comer a carne vegetal, vai ser uma decepção. Porque ela não pega o sabor só naquele momentinho ali daquele molho. A gente precisa fazer essa marinada. Então eu citei para vocês os componentes da marinada, né? Que é um ácido, e aí a gente junta com aromáticos e uma gordura. E quanto tempo, né, essa carne vegetal, porque geralmente, no nosso caso de vegetariana, a gente vai deixar carnes vegetais de molho, né, eu chamo de molho também, marinando nesses temperos. Quanto tempo? Dias de pressa, dias que infelizmente não deu para programar, não deu para planejar e tal, 15 minutos pelo menos, tá, minha gente? Para pegar ali um temperinho. Ó, já dá para ajudar, né? 15 minutinhos. Mas se você teve mais tempo, deixa o quanto tempo você tiver. Vai fazer uma feijoada vegetariana? Por favor, minha querida e meu querido, pegue sua salsicha vegetal para fazer o papel da linguiça. Pegue o seu bife vegetal para fazer o papel ali dos pedaços de carne e deixe marinando horas e mais horas, tá? Que é para incorporar bem aquele tempero. E tem que ter um salzinho também nessa marinada, tá, minha gente? Tem que ter um sal, porque essas carnes vegetais não vêm, né, com sal suficiente. Precisa colocar um salzinho também. Então, vou dar aqui um exemplo, ó. Dois exemplos de marinada. Você pode pegar alho amassado, suco de limão e azeite de oliva e um salzinho. É um componente de marinada, tá? Outro dia você pode pegar o mesmo alho amassado, shoyu, e aí se coloca shoyu tem que ter cuidado na quantidade de sal, porque o shoyu já vem com sal, tá? E o azeite de oliva. Então, simples assim. Eu tô dando exemplo de marinada simples, gente, que é para você sair daqui dessa live hoje e já colocar em prática já. Amanhã de manhã já faz comida com marinada. E aí coloca lá no meu Instagram, tá? Coloca lá, ó, fiz! E me marca, porque eu quero ver o que é que você tá fazendo, tá? E agora, chegou a hora de eu fazer para vocês uma marinada de salsicha vegetal da Super Bom. Vou organizar aqui os ingredientes dessa marinada. Já deixei separadinho, tá? Olha, eu tenho aqui, deixa eu organizar assim. Tempinho para organizar o ambiente. Vamos lá. Olha, eu vou usar uma luvinha. Deixa eu colocar essa luva plástica aqui como base. No dia a dia, não precisa necessariamente utilizar luvas, mas como estamos aqui improvisando o ambiente, num ambiente aqui diferenciado, eu vou utilizar aqui essa luvinha para facilitar o manuseio. Aí. Uma pausa aqui para uma água. Bom, olha só, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês,
que eu fiz com essa salsicha? Ela tava aqui na latinha, tá? Tirei da latinha e já piquei e coloquei aqui para marinar? Não.